Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à live de hoje. E o tema da live é: doutora, o que é que eu, grávida, posso fazer? O que é que grávida pode ou não pode fazer? Posso pintar meu cabelo? Posso alisar o cabelo? Posso colocar um em gel? Posso descolorir o pelo? São essas dúvidas frequentes, que muitas vezes a grávida pode nos fazer e às vezes a gente tem que estar apto para responder. A gente sabe que o período da gravidez é um período de várias modificações e de muitos medos, que a grávida tem. E não só relacionado ao bebê, mas relacionado a justamente isso, o que é que ela pode e o que é que ela não pode fazer. E a quem ela vai recorrer para tirar essas dúvidas? Aos dermatos e aos obstetras. Então a gente tem que estar bem preparado para saber responder essas questões com o que tem de melhor, de embasamento científico, o que é mais seguro, o que é que a gente pode afirmar que ela pode ou não usar com segurança. Apesar de que a gente não tem tantas evidências, porque é muito difícil o estudo em grávida, mas dá pra gente ponderar muita coisa, é isso que a gente vai fazer aqui na live de hoje. Para quem não me conhece, que está chegando agora aqui no perfil do Descomplica a Dermatologia, meu nome é Rubeli Marques, eu sou médica dermatologista. Eu tenho um outro perfil, doutora Rubeli Marques, onde eu já produzo conteúdo há algum tempo, mas mais voltado para o público leigo. E eu resolvi criar o Descomplica a Dermatologia para ajudar colegas médicos a conduzirem, a tratarem casos do dia a dia da dermatologia de uma forma simples, prática, descomplicada e resolutiva, porque afinal a gente precisa demonstrar resultados para os nossos pacientes, que são nossos clientes. Um cliente que está satisfeito com o tratamento é um cliente que é um divulgador seu, a melhor propaganda que existe. E é muito satisfatório para o médico também a gente conseguir ajudar e resolver o problema do paciente. Então esse é o objetivo aqui desse perfil, é ajudar mesmo meus colegas médicos, que estão aqui. E já vou pedindo aqui para vocês, dando boa noite, quero ver aqui quem já chegou. Boa noite, Igor, seja bem-vindo. Brenda, Brenda ansiosa pela live de hoje? Olha, promete, tá? Eu separei aqui muita coisa, tem muita polêmica hoje aqui, mas eu acho que espero muito ajudar vocês nessa decisão do que vocês vão liberar ou não para a gestante. Boa noite, Bruna, seja bem-vinda. Carol, boa noite. Deixa eu ver quem mais entrou aqui antes, se alguém mais deu boa noite. Ô, gente, vão mandando coraçõezinhos aí pra mim, que eu gosto de ver vocês interagindo. Vão mandando as perguntas de vocês, porque, olha, live boa é live com interação, tá, gente? Se vocês não participam, só eu falo. Às vezes pode até ser que eu esqueça de falar alguma coisa aqui, então quando vocês me perguntam, fica uma live super produtiva. E já vou pedindo para vocês também compartilharem com os amigos essa live, tá? Então vocês podem comentar aqui, colocar nos comentários, marcar o arroba de algum colega. Veja, essa live pode ser útil não só para um colega dermato, mas para um colega que faz PSF, porque faz pré-natal também, para um colega obstetra, porque todos podem receber essas perguntas e a gente às vezes fica muito em dúvida no que responder. Então já vai compartilhando aí com o pessoal, ou então mandando aí o aviãozinho, compartilhando a live aí também com os colegas. Oi, Cris, seja bem-vinda. E aí, falando novamente qual é o tema da nossa live, grávida, O que é que pode e não pode fazer? Dos principais procedimentos, tipo, pintar o cabelo, pode? Pode alisar? Pode colocar um em gel? Posso dourar os pelos, doutora? Posso fazer uma tatuagem? Micropigmentação de sobrancelha? E depilação? Como é que eu posso fazer minha depilação? Então, tudo isso eu vou responder na live de hoje, tá? O que eu não vou falar na live de hoje? Os temas que eu abordei na live da semana passada, que são as dermatoses próprias do período da gravidez, as específicas, como pempigose gestacional, PUP, colestase intrahepática, e também sobre as fisiológicas, como melasma, estrias, acne, sobre patologias que podem afetar a grávida, como pitiríase versicolor. Por quê? Porque eu falei tudo isso na live de terça-feira passada, então quem tá chegando aqui, que perdeu a live de semana passada, não precisa correr para ir agora assistir, porque você vai assistir a live de hoje, mas eu ainda deixei, tá salvo ainda do feed aqui do Instagram, eu ainda não tirei, então você ainda pode assistir essa live sobre todos esses outros assuntos, porque hoje a gente vai falar sobre essas duvidazinhas frequentes aí do consultório, que com certeza quem atende grávida vai receber uma pergunta dessa. Alguma dessas perguntas ela vai te fazer. E por que é importante essa live de hoje? Essa é uma oportunidade de vocês se sentirem mais seguros, e responder essas dúvidas. A gente sabe que não tem muitos artigos científicos com pesquisa em grávida, ainda mais sobre esses temas, mas dá pra gente ponderar algumas situações e ver o que talvez dá pra gente liberar, o que não dá pra liberar.
Eu acho que a gente não pode ser nem 880. No direct hoje eu recebi, assim, 2 mensagens opostos. Tipo, uma pessoa disse assim, eu não libero nada. Porque eu perguntei mais cedo, né? O que é que vocês liberam? A grávida perguntando, eu posso pintar o cabelo? Sim ou não? Como é que vocês respondem? Aí teve uma pessoa que colocou assim, eu não libero nada. E outra foi e colocou, eu libero tudo. Então nem pode ser 8 nem 80, né? Então a gente tem que ponderar. O benefício dessa live de hoje deve ser vocês poderem terem esse poder de decisão, né? Entenderem melhor cada coisa e o que é que vocês vão decidir, junto, claro, com a paciente e também sempre em comum acordo até com o obstetra, tá? E principalmente pra gente poder se perder esse medo, porque a gente fica às vezes com medo de liberar, né, de prescrever as coisas pra grávida, porque pensa, meu Deus, e se der um problema pro bebê, e se eu for processado? Então muito disso vem da insegurança, e por isso que a gente vai aprender então aqui sobre essas situações aí, como responder, tá? Cris já perguntou aqui, tintura que não tem uma amônia, tá? Vou falar disso agora. Já que você já tocou aqui no assunto, essa é a principal dúvida que eu recebo assim de grávidas. E quando eu abro caixinha também, assim, com o tema da semana sobre gravidez, doutora, posso pintar o meu cabelo? E aí eu vou dizer pra vocês que nem os dermatos entram em consenso sobre isso, nem os obstetras. Vocês vão ouvir de dermatos que não pode pintar cabelo e vão ouvir de outros dermatos que pode pintar. E a obstetra a mesma coisa. Aí vamos para os congressos. Eu fui para um simpósio de cabelos e unhas. E aí lá numa palestra, a palestrante falou assim que não pode, não libera tintura na gravidez. Aí fui pro Teraderme, no Teraderme a palestrante falou que libera, de acordo com os critérios que eu vou colocar aqui. E aí, libera ou não libera, se nem a gente que é médico entra em consenso. Na verdade, realmente tem muito poucos estudos em grávida, tá? E ainda mais relacionados à tintura e alisamento também não tem muita coisa. Mas o que a gente sabe, né, sobre cabelo? Primeiro a gente sabe, o que é que eu gosto de ponderar, né? Que o cabelo é um tecido morto. Então, por exemplo, se você cortar o seu cabelo, não vai ter prejuízo nenhum, sistemicamente, pra nada. Tipo assim, eu quero raspar minha cabeça. Vai te prejudicar em alguma coisa, ou te beneficiar em alguma coisa? Não, em nada. Porque o cabelo é um tecido morto. Então, pensando nisso, será que a tintura vai conseguir absorver alguma coisa para prejudicar o bebê? Eu acredito que não. Justamente por causa disso. Mas, pra gente poder ter segurança, se a grávida decidir que quer realmente pintar o cabelo, qual seria a forma mais segura dela fazer isso? Então, sempre depois do primeiro trimestre. Então, eu digo, a partir de 14 semanas. Ou, Beli, por que não 12? Porque tem tintura que pode liberado depois de 12 e tem tintura que é liberada só depois de 14. Como eu não vou ficar decorando qual é de 12 a de 14, eu digo a partir de 14 semanas, né? Se você quiser pintar, poderia pintar, respeitando outros critérios, né? Outros detalhes. Primeiro, a tintura tem que ser sem amônia e sem chumbo. Segundo, não pode pegar da raiz a tintura. Tem que ser pelo menos de 1 a 2 centímetros da raiz, né? Não pintar desde a raiz, né? Poupar o couro cabeludo, porque aí não vai ter absorção, né? A absorção maior seria se tivesse alguma absorção pela pele, seria ali no couro cabeludo, tá? Tem algumas pinturas de extratos vegetais que também poderiam ser usadas. Eu vou colocar aqui algumas tinturas que são sem amônia, sem chumbo, que até poderiam ser usadas pela grávida. Mas o que a gente tem que perguntar para essa mulher? Primeiro, é realmente necessidade você pintar o seu cabelo? Vai fazer muita diferença para você? Tipo assim, é muito importante para você? É a primeira questão, porque às vezes nem é tão importante para aquela mulher pintar o cabelo. Talvez dá para ela esperar. Então, para que correr o risco se a gente não tem assim tanta certeza se não vai ter problema? Eu acredito que não vai ter, ainda mais depois desse primeiro trimestre. Mas a gente tem que ver a necessidade da gestante. Por quê? Eu já atendi uma vez uma grávida que ela falou pra mim, Rubélia, eu tô tão deprimida, porque assim, eu tô me achando tão feia, tô tão inchada, tô feia, roxo com espinha, e meu cabelo com muito fio branco. E a gente sabe que cada vez mais as mulheres estão deixando a gestação, atrasando, digamos assim, estão ficando grávidas mais velhas. Então acaba que surge mais essa necessidade, essa pergunta, né? Porque às vezes uma menina de 20 e poucos anos não vai ter essa necessidade se vai pintar ou não o cabelo. Mas quando a gente está pensando aí numa grávida de mais de 35 anos, que já surgiu alguns fios brancos, e algumas mulheres já têm muitos fios brancos, isso pode impactar na imagem dela e na autoestima. E aí eu lembro que essa mulher lá no consultório, ela falou assim, doutora, a minha cabeleireira disse que eu não posso de jeito nenhum, mas eu tô tão triste, assim, eu me olho no espelho, tô me sentindo tão feia. Era um momento que pra mim deveria ser tão feliz e tá me deixando tão triste. Porque olha que tanto de cabelo branco, eu não quero nem fazer aquelas fotos, né, aquele ensaio de gestante que geralmente toda grávida quer fazer.
Então, veja, tem que ponderar tudo isso. A gente também tem que usar de empatia nesse momento. Se tem algumas tintas que são seguras para serem utilizadas, se é uma coisa que está impactando muito a autoestima da grávida, por que não, né? Se respeitando essas coisas que eu falei para vocês. Depois de 14 semanas, tintura sem amônia, sem chumbo, não pegando da raiz, de 1 a 2 centímetros depois da raiz, tá? Robeli, mas eu vou ter medo de usar uma tintura. Qual seria a tintura assim mais tranquila de todas para usar? Seriam as tinturas temporárias. A gente sabe que tem vários tipos de tintura, que mereceria até uma outra aula sobre tinturas, né? Que existem as tinturas temporárias, existem as demi-permanentes, as semi-permanentes e as permanentes. Mas a gente sabe que tem aquelas tinturas temporárias, que são aqueles sprays, que tem tipo o Magic Retouch da L'Oréal, o retoque instantâneo da Vela, que elas duram uma lavagem, que elas não abrem a cutícula, elas são um pigmento. Tipo, tem até aquelas tinturas de criança, de spray, que criança e adolescente usa. Pronto, aquilo é uma tintura temporária também. Então, existe uma tintura dessas que dura uma lavagem, que a grávida, por exemplo, às vezes vai querer estar com o cabelo muito branco e vai fazer um ensaio lá da gestante e tem medo de pintar o cabelo. Essa seria uma tintura mais segura para ser utilizada, porque ela sai com uma lavagem, tá? Mas isso sempre tem que ser uma decisão compartilhada. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Antes de passar aqui, vou mostrar para vocês aqui as opções de tintura. Brenda, a partir de 14 semanas, liberar tintura na gestação, sem tintura sem amônia, sem enxugo, não pegar raiz. Muito obrigada, Brenda, já começou. Minhas assessoras aqui, que sempre digitam e facilitam a vida de quem está chegando depois, né? Que já vão colocando um resuminho da live aqui. Muito obrigada, viu, Brenda? Mas se der para esperar e não pintar durante a gestação, melhor. Pois é uma decisão pessoal, a pessoa que vai ter que assumir os riscos. Uma outra coisa também, que já aconteceu comigo, não sei se já aconteceu com vocês. A gestante veio para mim e falou assim, doutora, eu quero pintar meu cabelo, mas a cabeleireira só pinta se você fizer um relatório liberando que eu posso pintar. Eu não faço esse tipo de relatório. Por quê? Porque a gente não tem total certeza, né? Não tem estudos falando assim, pode pintar com segurança. A gente entende todos esses detalhes que eu falei, o cabelo ter sido morto, a tintura sem amônia, sem chumbo, sem metal pesado, né, agride menos, não vai ter essa absorção aí para o organismo, então provavelmente não vai fazer. A gente tem, assim, quase uma certeza, mas não tem como ter certeza absoluta. Como é que eu vou fazer um relatório afirmando isso? Aí depois o bebê tem realmente qualquer outro problema, vai dizer que foi por aquela tintura que provavelmente não vai ter nada a ver. Então, eu não faço relatório, porque eu digo, olha, é uma decisão pessoal. O risco você vai ter que assumir sabendo tudo isso que eu estou explicando. E aí a pessoa vai entender se quer ou não assumir esse risco, tá? E também eu peço, você vai perguntar ao seu obstetra qual é a opinião dele, porque tem que ser tudo compartilhado, tá? Deixa eu ver mais aqui o que vocês perguntaram aqui. As tinturas temporárias, elas não abrem a cutícula, são melhores. Exatamente. Deixa eu compartilhar com vocês aqui algumas marcas de tintura que são sem amônia e sem chumbo, tá? Hora do print, gente. Depois, se vocês acharem difícil aí, porque às vezes aparece aí, acabou que o vídeo corta um pouquinho, né? Tipo, colorante da Vela, da Coleston Retoque Instantâneo, essa Sensitive, desse sobrenome, que eu nunca consigo falar esse sobrenome. Inclusive, minha cabeleireira disse que essa é uma das melhores marcas de tintura. Essa Schwarzkopf, aí não sei como é que pronuncia isso aí. A Mandy, da Supéria. Essa Capsilin, essas Laces e Réu, uma coloração vegetal. Então, print, porque geralmente ela vai te perguntar, tá? Doutora, qual tinta que eu posso usar, né? Não, realmente acho que o risco é baixo, vou fazer isso, vou fazer depois de 14 semanas, respeitar. Então, qualquer uma dessas marcas podem ser utilizadas, tá? Deixa eu, delicadamente, parar de compartilhar a tela, porque semana passada a tonta aqui foi parar de compartilhar a tela e travou a live. Travou não, né? Eu fechei a live. Coisa horrorosa. Olha aí a fotinho delas, né? Pra vocês fazerem outro print dessas marcas aí. Essa Sopur, também da Canon e Pod. Color Touch, da Vela. Hora do print, tá, gente? Vai ter um outro print que eu fiz com as outras também que pode, tá? Então, tudo bem pensado. Vamos lá. Devagarzinho, pra eu não encerrar a live no meio da live. Pronto. E essas outras aqui também podem. Essas são tinturas mesmo, tá, gente? São sem amônia e sem chumbo.
Aí eu vou colocar agora essas que são sprays, que são temporárias, que são assim, tipo, a mais light da mais light, a menos arriscada de todas, que são as tinturas temporárias, essas que saem com uma lavagem só. Certo? Já fizeram um print, né? Todo mundo ok? Todo mundo ok, para depois volta aí, que aqui, ó, é por isso que eu ainda estou aprendendo fazer live no YouTube, porque eu pretendo fazer as próximas no YouTube para não ter que ficar esse negócio de tira e sai, porque aí eles conseguem compartilhar. Mas por enquanto eu ainda estou apanhando. YouTube deveria ser mais intuitivo e não é. Pronto. Deixa eu colocar aqui as opções aqui é spray que são temporárias. Essa saiu tudo, né? O ruim do Instagram é isso, que coloca um no canto, outro no outro. Mas dá pra ver aí, né, gente? Magic Retouch da L'Oreal e a Retoque Instantâneo da Coleston. Essas são temporárias, aplica, uma lavagem, sai. Às vezes, se o cabelo já tem alguma tintura, às vezes elas acabam, porque a cutícula já está um pouco aberta, às vezes ela nem sai com uma lavagem, às vezes até demora um pouquinho, algumas lavagens. Mas se for um cabelo, né, virgem, ou um cabelo que tem muito tempo que não tem uma tintura, ela sai com uma lavagem, porque o pigmento ela realmente não consegue abrir a cutícula, fica só depositado por cima, tá? E tem essa outra aqui, essas são as mais simples, você vai encontrar tipo assim, Drogasil, são bem populares, tá? Mas se você tem uma paciente rica, chique, tem essa outra aqui, Rita Razão. É bom ter opções, né, gente? Essa é uma outra também de opção de tintura temporária, certo? Print aí. Então, não dá pra dizer que sim nem que não, porque não tem muitos estudos, mas cada caso é um caso, você vai ver a necessidade, vai ver a questão da empatia, vai compartilhar essa decisão com a própria gestante e com a obstetra. Esses sprays também, eu indico tudo a partir de 14 semanas. Na verdade, pouca coisa a gente usa antes de 12 semanas, justamente porque não tem estudo. E aí é o período de formação do bebê, o período embrionário. Então, qualquer coisa que acontecer, a mãe vai achar que pode ter sido isso aí. Então, melhor todas essas tinturas, se você for utilizar sempre depois do primeiro trimestre, tá? Mesmo a gente sabendo que seja muito de boa, provavelmente mesmo se usasse antes não teria problema, às vezes acontece, né, da mulher, eita, eu pintei o cabelo, nem sabia que tava grávida, e não tem nada. Igual eu, por exemplo, quando eu engravidei, eu não sabia que eu tava grávida, eu fui pra uma festa de casamento de uma amiga, e aí, gente, foi uma festa assim, de arromba, e aí eu tomei champanhe e tal, e depois vem aquela coisa, né? Vamos fazer as contas. Ai, meu Deus, eu tava grávida e não sabia. E a gente fica, ai, será que vai ter algum problema pro bebê? Não teve nada, graças a Deus. Mas se a gente pode esperar esse tempo, por que não, né? Muito melhor. Certo? Pronto. Então, de tintura é isso. Agora vamos para a segunda pergunta que sempre me fazem também, que é a questão do alisamento. Doutora, posso alisar meu cabelo? E aí, quando eu falo alisamento, gente, eu falo dos derivados do alisamento. Tudo que refere-se a alisamento. Selagem, botox, escova progressiva, marroquina. Porque, na verdade, é tudo a mesma coisa. Eles só vão mudando de nome para parecer um negócio ser mais moderno. Mas é tudo a mesma coisa, tá? E aí eu vou falar a minha opinião sobre alisamento. Eu sou a pessoa mais contra o alisamento na face da terra, tá? Tipo assim, campanha de transição capilar. Eu estou lá, tipo, militante da transição capilar. Eu já fiz muita selagem no meu cabelo. Inclusive, eu fui da época que fez aquela alisamento do formol mesmo, aquela punk, sabe? Que você saía até meio tonta pro salão, que ficava tudo, aquele vapor, que tinha que botar uma toalha assim no rosto. Eu fiz aquelas hards mesmo. Eu lembro que a primeira vez eu fiz foi em 2000 Foi quando eu fui morar em Minas. Acho que 2008, 2009 que eu fiz o primeiro alisamento do meu cabelo. E meu cabelo era lindo, assim, cachinhos maravilhosos, super bem feitos. Eu escovava o cabelo ficava com umas ondas bonitas. E eu fui me inventar de fazer essa tal de selagem que tava na moda, fazer era com formol. E desgraçou meu cabelo, literalmente, tá? E eu falo que meu cabelo nunca mais voltou ao normal e realmente nunca mais voltou ao normal. A última selagem que eu dei foi em 2011. E aí, depois, em 2015, foi quando eu consegui cortar, mais ou menos aqui, que aí eu parei de fazer. E mesmo sem saber ainda desses perigos, cortei porque eu achava que ficava muito feio o cabelo, porque fica com aquelas pontas espichadas. Você vai escovar o cabelo, fica aquela coisa, né, que você sabe que não é um liso natural.
vai fazer um babyliss, o negócio não segura mais, então tirei por causa disso, mas depois de aprender, por exemplo, eu fui num congresso que eu fui, de um simpósio, né, de cabelos e unhas, num congresso de cabelos e unhas, que eu fui, teve, assim, tipo, 2 palestras só sobre isso, sobre os riscos do formol e do alisamento, que vão muito além do que só o estrago no cabelo. Porque, assim, se você só estragasse o cabelo, tipo tintura, você estraga o seu cabelo, mas tudo bem, você não danifica mais nada no seu organismo. Mas o problema do alisamento é que muitos falam que não tem formol, mas tem liberadores de formol. Então, quer dizer que são substâncias que quando aquecem, passa a prancha, a molécula se transforma igual ao formol, então aí o risco é o mesmo. E qual o risco do formol? Alergias, né, de pele, de trato respiratório, mas já é relacionado com câncer de trato respiratório e leucemia. Então eu digo, se fosse uma coisa que só danificasse o cabelo, tava bom, mas não só danifica o cabelo, tem os perigos para a saúde. Então só por aí eu já vou dizer, grávida não pode fazer nenhum tipo de alisamento, não é liberado nem pela Anvisa, nem pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, alisamento, nenhum tipo em grávida. Ah, mas a minha cabeleireira falou que é orgânica, porque tem essa agora da selagem orgânica, como se fosse um negócio mais natural. Não pode, tá? E aí eu vou explicar por quê. Além de todos esses perigos que eu falei, né, do formol, inclusive, quem acompanhou os stories de hoje, eu postei um manual da SBD, que eles fizeram uma cartilha sobre os perigos do formol para a população em geral. E é ótimo, porque nessa cartilha tem lá, por exemplo, quais são as substâncias que são liberadas pela Anvisa, né? As substâncias de alisantes que são liberadas pela Anvisa, que podem, se a pessoa for alisar, pode usar, que não pode ser usada em grávida, mas que se você não está grávida, você quer alisar, que pode ser usado com segurança. Quais são as substâncias, os nomes de substâncias, né? Que às vezes não está lá escrito no formol, mas que a molécula se transforma igual ao formol, então são liberadores de formol, e substâncias que ainda estão em análise. Então tem tudo lá, nessa cartilha, nesse manual que a SBD fez. E é muito legal para vocês terem isso e para vocês divulgarem nas redes sociais. Porque lembra que eu falo muito para vocês aqui, a gente como médico, a gente tem uma obrigação moral de se posicionar nas redes sociais, porque a gente precisa oferecer conteúdo de qualidade para a população e alertar dos riscos. Porque se a gente se cala, alguém vai falar. E aí a gente vê as besteiras, né, que o povo fala. E as pessoas acreditam, porque as pessoas precisam ouvir de alguém. E se a pessoa passa autoridade pelo Instagram ou por uma rede social, as pessoas acreditam naquilo e acabam prejudicando a saúde. Então, se a gente que tem conhecimento, que estuda, não se posiciona e não alerta, é uma obrigação moral mesmo. Então, eu até coloquei lá o link, tipo assim, bem facilitado para vocês, só clicar para já baixar a cartilha, e ainda coloquei no canal do Telegram, também lá para vocês. Então, super fácil para vocês conseguirem baixar, não precisa nem ter o trabalho de pesquisar no Google, tá? E aí, sobre essa questão do formol, sobre esses riscos, né, que correm. Porque mesmo que o cabeleireiro fale, não, é orgânica, taraná, mas pode ter esses liberadores de formol. E aí eu vou contar uma história não, vou contar 3 histórias que aconteceram comigo, com pacientes minhas, né? Uma, na verdade, foi minha cunhada, ela já estava fazendo transição capilar, mas aí foi num salão de beleza, escovar o cabelo e fez uma hidratação. E depois que ela fez essa hidratação nesse cabelo, quando ela secou, depois, né, que ela secou, escovou o cabelo, depois que saiu, né, que ela lavou o cabelo estava liso. E quebrou todo. E ela foi lá questionando o salão o que eles tinham usado, porque ela, né, estava em transição e o cabelo tinha alisado. E disse, não, a gente usou uma hidratação só, não tem nada demais, mostrou pra ela. Mas assim, o cabelo dela quebrou totalmente, tinha alguma coisa ali. Essa foi a primeira situação. A segunda situação foi com uma paciente que chegou lá no consultório com o cabelo todo quebrado e falou também a mesma coisa. Eu fui num salão fazer uma hidratação no cabelo, fiz uma escova depois, e depois que eu lavei o cabelo começou a se partir todo. E não fiz selagem, foi uma hidratação que eu fui fazer no salão. E eu não sei, será que aí ela foi preocupada, porque o cabeleireiro falou, não, você tem que ir no dermato, deve ser alguma coisa no seu sangue. E a gente sabe que quando tem quebra de cabelo, não tem nada a ver com falta de vitamina, com problema. Quebra é dano na haste capilar, e isso geralmente é por procedimento químico, ou então por dano excessivo por calor, mas não é por carência de nada. E eu expliquei pra ela, você tem certeza que não foi colocado nada? Não, ela me mostrou também a mesma história da minha cunhada. Eu, tá certo, fiquei meio encafifada com essa segunda história, né? Porque elas que tinham olhado e tudo e não tinha nada de formol na hidratação. Aí apareceu o terceiro caso, tá?
E aí era uma criança. E a mãe chegou desesperada lá no consultório, que era uma criança linda, assim, tipo de 7 anos, cachinhos dourados. Sabe aquela criança do cabelão, de propaganda? E aí ela foi pra uma festa de casamento, fez um penteado, escovou o cabelo, né? E aí a mulher disse, eu vou fazer uma hidratação aqui nela e tal. E aí depois que a mãe lavou o cabelo em casa, o cabelo da menina liso. E o cabelo era todo... Ela mostrou a foto, o cabelo da menina todo cacheadinho, aquele cacho bem definido, o cabelo da menina todo... E eu digo, não é possível. Eu digo, você olhou a hidratação? A mesma coisa. Olhou a hidratação? Olhei. Ela pegou foto lá com a cabeleireira. Eu olhei também, não tinha nada na hidratação. E aí eu digo, gente, que negócio é esse? E aí eu fui conversar com algumas cabeleireiras minhas, de minha confiança. E aí, qual o problema? Primeiro ponto. Muitas vezes tem cabeleireiro, você sabe que tem gente picareta em todas as áreas, né, gente? Então, às vezes acontece do cabeleireiro adicionar formol por fora. E aí adicionar, por exemplo, talvez às vezes no spray de fixação, aqueles sprays que aplicam para poder, tipo leave-in, tipo protetor térmico, para aumentar a duração da escova. Acontece também, que uma outra cabeleireira me falou, muitas vezes de usar a mesma prancha ou a mesma escova que usou que fez o procedimento lá de selagem e fica muitas vezes resíduo. Então isso pode acabar também passando, porque na verdade salões que trabalham com selagem deveriam usar assim, tudo separado. Eu já evito ir em salão que faça, porque como eu gosto do meu cabelo, ele tá escovado aqui, eu gosto do meu cabelo liso, mas eu gosto dele liso e escovado. Você já me viu, no live passado eu tava com o cabelo cacheado, só assim, eu digo que fico metade da semana puxando o pai, metade puxando a mãe. Eu gosto das duas formas, mas eu evito escovar meu cabelo em salões que trabalham com selagem, justamente por esse medo que eu tenho de às vezes acabar usando alguma coisa ali, algum produto que tenha resíduo e acabar interferindo em alisamento, que foi na verdade provavelmente isso que aconteceu com essas 3 pacientes. Ou foi alguma coisa da escova, ou foi algum aditivo que colocaram por fora aí na questão de fixação. Então, gente, a gente não tem como confiar nas pessoas, porque às vezes fala que não tem, mas pode adicionar, a gente não sabe. E o pior não é nem isso. É que às vezes o próprio fabricante, você sabe que a gente se trata de Brasil, né, gente? Brasil muitas vezes é terra de ninguém. E ó, eu vou mostrar pra vocês aqui, compartilhar um teste da Proteste que ela fez com algumas marcas de alisantes no Brasil. Marcas que diziam que não tinha formol. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, foi testado aqui várias marcas nesse teste da Proteste. E aí, nesse quadradinho aqui, nesse penúltimo quadradinho aqui, eles colocam assim, porque tem uma quantidade de formol que é liberado, tá, gente? Que pode ser liberado até uma concentração X. Quantas diziam que não tinha formol e tinha? Olha o tanto que diziam que não estava no rótulo, que tinha formol, mas tinha. A maioria. E as que tinham, né? Olha quantas vezes era mais alto o índice, a quantidade de formol liberado. Uma 22 vezes mais do que o que é liberado, né, pela Anvisa, outra 17 vezes, outra 16 vezes, outra 32 vezes. Então, vê, isso em marcas que estão sendo comercializadas. Então, vê o risco. Então, não dá para acreditar, tipo assim, não, é orgânica, é natural, não dá. Então, ó, grávidas, mulheres amamentando, crianças, não é liberado nenhum tipo de alisamento. E aí, ponto, tá? Porque, por todos esses riscos que tem, porque é diferente da tintura, que você pode, como eu coloquei, a gente pode ponderar e optar por talvez liberar ou não, dependendo da decisão, na questão do alisamento não é ponderável, tá? Não pode mesmo, por causa de todos esses riscos. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Inclusive, tem um estudo, tem poucos estudos, como eu falei, falando sobre tintura, em gravidez e alisamento. Mas tem um estudo que foi feito aqui no Brasil, até em vários estados, que aí pesquisaram a questão de leucemia em menores de 2 anos, em pacientes que tinham utilizado, se elas tinham utilizado tintura e alisamento durante a gravidez. E aí foi visto que, geralmente, tinha um risco um pouquinho, né, aumentado de leucemia em crianças antes dos 2 anos, em mulheres que tinham usado nesse período. Só que o próprio estudo conclui que provavelmente entre a tintura e o alisamento é muito mais provável que o alisamento tenha causado esse risco, né? Tem outros estudos que falam que o alisamento não traz esse risco. Então, para vocês verem, não tem nem consenso, né? De tintura, tem alguns estudos que foram feitos em mulheres grávidas cabeleireiras, e viu que não tinha nenhum dano da tintura para causar malformação do bebê, nem nada. Mas na questão do alisamento, eu tenho muito medo por causa disso. Desses riscos de dizer que não tem formol e ter formol, de não ter formol, mas ter liberadora de formol,
do profissional, às vezes adiciona por fora, às vezes a marca, enfim. Vocês sabem como é que é aqui no Brasil e às vezes ter, então, alisamento, nem pra grávida, nem pra não grávida, nem pra ninguém. Eu sou super da indicação do pessoal aqui de Cachos. Hoje em dia a gente tem, gente, cabeleireiras de transição, capilar, que te ajudam a definir o cacho. Tem produtos, uma gama de produtos pra cachos, né? Enfim, eu sou super da transição capilar, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que estou vendo um monte de história aqui que vocês estão contando. Quero ver aqui também o que vocês estão falando. Deixa eu voltar aqui, calma aí. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. O Igor, não fazer alisamento em grávida em hipótese alguma, mesmo que o cabeleireiro fale que é orgânico. Isso mesmo, tá, gente? Não faz, não vai nessa. Na verdade é tudo a mesma coisa, só muda um nome pra ficar mais bonitinho. Mas é tudo a mesma coisa. Brenda, eu que pedi uma hidratação para volume de cabelo, o profissional me enganou e fez um botox cheio de formol, fez o contrário do que eu pedi, passei o procedimento inteiro com o olho ardendo, tá vendo? E fala que às vezes não tem formol, né? E tem formol. Então, repara, às vezes a pessoa nem quer. Igual a história que eu falei lá da minha cunhada, ela não queria, aquela paciente também não queria. Imagina a mãe da criança, ela também não queria alisar o cabelo da criança. E aí você vê que tem profissionais pra tudo, né, gente? Em toda área tem gente que é bom profissional, tem gente que é mau profissional. Não dá pra gente generalizar, mas também a gente tem que ter muita confiança onde a gente vai fazer as coisas, né? Deixa eu ver mais aqui. Ela era novinha, não entendia nada de nada. Mulher, a gente faz assim, as besteiras que a gente faz no cabelo só por Cristo. Priscila, eu fiz transição. Então eu sou super da transição, gente. É vida, tá? E hoje, assim, eu falo pra mulher, assim, é muito melhor você escovar o seu cabelo. O dano que o secador vai causar, causa um dano, mas não é um dano que vai comprometer a saúde, né? Você só agride o fio. Então, por exemplo, eu comprei pra mim uma daquelas escovas, a rotatória não, porque aquela escova rotatória é a treia, aquela que gira, embolava o cabelo, aí grudava, pra tirar uma bagaceira. Eu comprei uma da Mondial, baratinha, acho que foi R$140, que ela é fixa, mas é uma escova secadora. Tudo bem que ela quase frita o cabelo, não escovo direto com ela, mas ela super quebra o galho. Por exemplo, eu escovei o meu cabelo segunda-feira com ela. Não fica igual a escova que a cabeleireira faz lá no salão, né? Não é a mesma coisa, mas ela é muito prática pra escovar. Então eu digo, às vezes, vale a pena você comprar uma escova dessas, né? Às vezes, quando você tiver afim, tá assistindo com o cabelo, quer ficar liso, porque mulher tem muito disso, né? Quer mudar, então vai lá, você escova. É muito melhor escovar do que tá alisando uma coisa definitiva. Claro que são as escolhas, tá, gente? Se você é grávida, não tem escolha, não é pra fazer, tá? Se você vai fazer por conta, literalmente, risco seu, da gestante, né? Mas da mulher não grávida, é decisão, claro, pessoal, cada pessoa sabe como é que leva melhor a vida. Às vezes a pessoa fala, Roberto, mas eu gosto do meu cabelo liso, a praticidade de lavar e já tá pronto. São as escolhas, né? Mas eu sou super, como eu falei, né, militante da transição. E uma outra coisa sobre formol, abrindo um parêntese, né, das tinturas, gente, do alisamento, um parêntese aqui maior. Eu não vejo muito assim o risco nem tanto para o paciente, né, para o cliente, porque o cliente que vai fazer uma selagem vai fazer, bora lá, quem faz selagem faz 2 vezes no ano, por aí, não vai estar fazendo todo mês, faz de vez em quando esporadicamente. Mas você imagina o risco para a cabeleireira, que faz aquilo ali todo dia, às vezes de mais de uma pessoa? Imagina o risco aumentado que ela não tem disso, né? De processos alérgicos. Eu tive muito cabeleireira com dermatite de contato. Digo, olha, enquanto você não parar de trabalhar com isso, você não vai ficar boa dessa sua dermatite de contato. O negócio emite vapor, arde, né? Arde nos olhos ainda, causa irritação. E o pior, né? Que você só uma dermatite ainda vai lá. Mas e o risco de câncer, né? De leucemia? Que é muito, infinitamente maior para uma cabeleireira. Então, puxa, você tem que pensar, vale a pena mesmo trabalhar com isso? Será que, né, esse dinheiro vale a pena? Eu já tive cabeleireira que falava assim, doutora, mas as clientes não param de me ligar, ficam insistindo. Ué, mas sua saúde em primeiro lugar, filho. Se você morrer, amanhã ela não vai parar de fazer o curso dela, vai procurar outra pessoa. Então, a gente tem que também pensar na nossa saúde, né? Não ficar se matando por causa dos outros que tem dinheiro que não vale a pena. Só um adendo, né? Que não é de grávida, mas para cabeleireiras também, a gente precisa ajudar elas a terem essa reflexão, né? Deixa eu ver mais, que vocês falaram aqui. Detalhe, meu cabelo já é liso e sem volume. Pois é, e o cara fez lá um botox em você, tristeza, né? Mechas, pode fazer? Aquela mesma questão, Olímpia, da tintura. Pode fazer, né? Tem aqueles ombre hairs, que seria uma opção, mas aí vai ter que usar tintura sem amônia, sem chumbo, sempre respeitando 2 centímetros da raiz
e nunca antes de 14 semanas, de 14 semanas para lá. E pesando isso, que não tem estudos que vão dizer com certeza se não tem prejuízo, tá? Uns falam que sim, outros que não. A gente está ponderando aqui essas questões aí da tintura, que provavelmente é muito menos arriscado. Agora, o alisamento realmente eu não libero de jeito nenhum. Deixa eu ver mais. Tem mais alguma coisa aqui? Pronto. Então, terminamos aí de alisamento. Vamos para unha em gel. Doutora, estou grávida. Posso colocar unha em gel? E aí, quando eu falo unha de gel, aí eu falo todos os derivados, né, gente? Que tem fibra, tem a esmaltação em gel, que no final das contas, todas... Vou mostrar aqui um slide para vocês, que é um slide que eu printei lá do simpósio também de cabelos e unhas. Não foi nesse último, foi de um outro que eu fui, porque nesse último eu tava em Beto Carreiro e eu não quis... Eu já tinha comprado, já tinha programado essa viagem, não quis parar a viagem pra ir lá assistir, porque foi em Florianópolis também, o último de cabelos e unhas. Mas eu amo esses congressos de cabelos e unhas, assim, porque eu sou apaixonada por coisa de cabelo. Mas esse daí foi um dos que eu fui. E aí, todas essas unhas, né? Unha de porcelana, acrílica, unha de gel, esmaltação em gel, todos esses tipos de unha postiças usam acrilato. E o acrilato é uma substância que, em 2012, ela foi considerada a substância mais alergênica do ano pela Sociedade Americana de Dermatite. Então, qual o problema do acrilato, né? É risco de alergias. Então, para que você vai caçar, ter um risco de alergia plena gravidez, já que você já vai ter... A gente já fica lá ponderando o que pode usar de antialérgico, de quantidade de corticoide, risco-benefício. Para que você vai se expor a uma coisa que pode te causar uma alergia e você precisar de um tratamento? Então, não tem necessidade também. E aí, eu falo que não tem necessidade para ninguém, tá, gente? Eu sei que é muito prático, a unha fica mais tempo, dura 15 dias, você não vai precisar ficar fazendo. Mas veja, quando vai colocar, quem já fez aqui unha de gel sabe que precisa fazer um desgaste da unha, e muitas vezes a manicure não sabe o limite para desgastar, e acaba desgastando demais a lâmina ungueal. E isso causa danos, por exemplo, se você faz, porque geralmente quem faz unha em gel faz porque às vezes a unha tá muito fraca. Então, acaba de acabar com tudo, né? Porque vai ficar mais fraca ainda. E aí cola aquele negócio lá. E aí quando vai tirar, vai ter que fazer um outro desgaste. Então assim, você tá tentando tampar o sol com a peneira, tentando resolver um problema, mas causando um problema ainda pior. Além disso, esses traumas, né, desse desgaste que tem que fazer para poder colocar a fibra, pode fazer inocular ali um fungo, né? E aí, pode tratar uma onicomicose na gravidez? Pode. A gente viu na aula passada que, por exemplo, terbinafina é liberado e é um dos antifúngicos que a gente pode usar. Mas, gente, tem necessidade? Caçar problema? Pra que vai caçar problema? Não precisa caçar problema. Outra coisa, tratamento para onicomicose. Demora pra caramba, porque não vai melhorar só com laquésia, com coisa tópica. Tratamento de onicomicose é pelo menos 8 meses tomando remédio, se for micose na unha da mão. E se for micose na unha do pé, pode botar 1 ano aí de tratamento tomando remédio, fora o esmalte de remédio. Então, vê que negócio desnecessário. Na própria gravidez, já é comum, pela questão das alterações hormonais, ter onicosquisia, quer dizer, ter uma descamação da unha. Então, a unha tende a ficar realmente, às vezes, um pouquinho mais fragilizada. Então, eu acho que não é o melhor momento para estar mexendo com esses procedimentos. Então, primeiro, pelo risco de alergias, que o acrilato pode causar, que é uma substância altamente causadora de alergias. Segundo, pelo trauma que você vai causar na unha, risco de uma onicomicose. Então, não recomendo, tá? Agora, a esmaltação normal, fazer a unha normal, pode? Aí pode, né, gente? Aí não tem problema. Deixa eu ver aqui, a Michelle. Se a gestante sempre fez e não teve alergia, é aquela questão do risco que ela vai correr. Não é só o risco de alergia. Existe o risco de uma onicomicose, de você, às vezes, puxa, vai ter que tratar essa onicomicose na gravidez, então vai ter que aguardar para depois. De não trazer benefício nenhum para a unha, porque você não vai dizer que você vai colocar unha em gel para poder a unha ficar mais saudável. O pior é que eu vejo manicure falando disso, né, gente? Não, você coloca para poder a unha crescer e crescer mais forte. Gente, por Cristo. Sua unha vai ficar pior do que o que estava antes, com certeza, tá? Então, eu acho totalmente desnecessário. Se quiser, quer fazer, faz. Mas sabendo que gestante, lembra que o organismo da gestante é naturalmente imunossuprimido, né? Que para poder manter a gravidez ali, existe uma imunodepressão. Então, às vezes não quer dizer porque você nunca teve alergia que você não vai ter. A saber, as dermatites de contato. Às vezes a vida inteira a pessoa
Que é alergia de esmalte mesmo. Por exemplo, a minha tia pintou a unha dela a vida toda. 50 anos de idade começou a desenvolver alergia de esmalte. Aí começou a alergia na região de pálpebra. Então, dermatite de contato às vezes não aparece na primeira vez que a pessoa entra em contato. Então, vai mais uma vez. Vale a pena o risco, né? E para uma coisa que não, tipo assim, que não vai agregar em nada em questão de tratamento para sua unha, ainda pode causar algum risco de alguma doença. Priscila, perdeu o início da live, falou sobre botox na puérpera, botox capilar, acabei de terminar de falar, nenhum tipo de alisamento, Priscila, mas eu vou deixar a live salva, tá? E aí quando a gente fala botox capilar, né? Mas se você tá falando em botox, procedimento estético, botox, preenchimento, bioestimulador, a gente não faz nada em grávida, porque não tem segurança nenhuma em grávida, não tem estudo, então a gente não faz nenhum procedimento estético desses dermatológicos, tá? Mas se for botox capilar também não pode. Priscila, igual alisar o cabelo que vai... E diz que vai hidratar. Não vai hidratar, né, gente? Eu tenho medo. Então, cuidado com esses salões que fazem selagens. Porque eu contei as historinhas tenebrosas, né? Hoje teve umas historinhas sexta-feira 13 aqui. Quem chegou, Priscila, você chegou agora, depois você volta pra você ouvir as histórias sexta-feira 13 que eu contei aqui mais cedo na live, tá? Então, questão de unha em gel é isso. Outra coisa, gente, que eu vou falar pra vocês... Que aí vocês vão me prometer, todo mundo aqui, tá? A mulherada que faz unha, vocês vão comprar o kit de vocês. Porque não pode, gente, a gente não pode estar correndo risco desnecessário. Não custa nada você comprar o seu alicatezinho, a sua lixinha, os seus esmaltes, colocar numa linda necessaire e levar pra sua manicure fazer. Por quê? Eu digo que a melhor coisa que você pode pegar numa manicure é uma micose na unha. Por quê? Porque você trata. Tudo bem que dá um trabalho da bexiga pra tratar, né? Fungo da unha, geralmente eles são antropofílicos, eles amam o ser humano, se adaptam muito bem e é hard, um antifúngico chegar lá. Mas eu digo que é a melhor coisa, porque tudo bem, uma micose na unha não vai cair ali sistemicamente. Mas e um HIV? E uma hepatite B? E uma hepatite C? Então, tenha o seu material. Ah, mas lá na minha manicure ela esteriliza. Tá. Vem embaladinho naquele papel grau, igual a gente usa para material cirúrgico, para você ter certeza que foi esterilizado pelo tempo certo? É um autoclave de verdade ou é aquela mini estufinha? Será que deixou pelo tempo certo? Porque às vezes, eu lembro que numa aula, quando eu estava no estágio do Eduardo Menezes, tinha um professor de micologia, eu morria de rir com ele. Eu lembro que na aula de onicomicose, ele falando, né? Uma vez eu perguntei a uma manicure quanto tempo ela deixava o alicate lá para esterilizar. Aí ela disse assim pra mim, depende. Aí ele disse, puxa, eu cheguei e fiquei feliz. Eu disse, puxa, depende, ela deve dizer, né, que deixa lá tantos minutos, né, depende do material. Mas não, depende do fluxo do salão. Se o fluxo tá muito intenso, tem muito movimento, aí eu deixo só uns 5 minutinhos. Se tem pouco movimento, a gente deixa lá 1 hora. Eu digo, gente, imagina. Então tem o seu alicate. Eu sei que manicure é assim, né? Tipo, se você leva o seu alicate, bota 1000 defeitos no seu alicate. Tá cego, né? Quem faz unha aqui, não é isso mesmo, né? Tá cego, eu posso usar o meu? Tá muito ruim esse seu alicate. O que é que eu faço com os meus alicates? Eu identifico meus alicates e peço pra minha manicure, você faz favor de levar pra molar no mesmo lugar que você amola? E ela leva, com o maior prazer, eu dou dinheiro pra ela vai levar, geralmente ela amola com super frequência, né, os alicates dela. E o meu amolo uma vez por ano, porque só eu que faço a unha com o meu alicate. Depois que ela volta, eu esterilizo direitinho, limpo direitinho o alicate, pronto, beleza. E ela amolou no mesmo lugar e o alicate fica ótimo, 0 defeito, né? Ela não põe defeito no meu alicate. E os esmaltes, eu uso os meus, tá? Porque geralmente a gente que é mulher, gente, a gente não tem 300 cores de esmalte que gosta, né? Quer dizer, tem alguém que às vezes a pessoa gosta, né? Tipo, de umas cores nada a ver, assim, tipo... Mas normalmente eu tenho as minhas cores preferidas. Eu gosto muito dos tons nudes. Às vezes eu boto um rosa pink, às vezes um vermelho, mas é mais raro. Os tons nudes são os que eu mais gosto. Então eu compro as cores, a gente sempre pega promoção de esmalte. Então eu compro as minhas cores aí super dura, né? Porque, enfim, só eu que uso. Então compra, né? Suas coisas mesmo e leva, lixa, tem tudo. A única coisa que a minha manicure usa é o algodão dela e a acetona, só. Mas o resto é tudo meu. Então façam isso, tá, gente? E aí, se tiver grávida, muito mais, né? Porque pensa no risco de contrair alguma infecção através do alicate, né? Você lembra que você tem uma outra pessoa ali, não é só a contaminação sua, tem ali um bebê. Então, por favor, gente, me prometam isso, que vocês vão
fazer o kitzinho de unhas de vocês, que não custa nada, é muito baratinho. O alicate da Mundial, aquele simplesinho, deve ser R$20. Então faz isso, tá? Me prometam isso. Eu não quero ver ninguém aqui usando alicate de manicure, nem esmalte. Ó, do esmalte, outra coisa. Dentro do esmalte não tem nada lá que mate fungo, não, tá? Então, se passa numa unhazinha ali cheia de onicomiose, o fungo vai lá pro esmalte, vai contaminar quem usar aquele esmalte. Principalmente se tiver uma solução de continuidade, se tiver ali, às vezes tirou um bife, tirou uma pelezinha a mais, vai facilitar a entrada ali do fungo. Então, todo mundo, seu material, sua base, seus esmaltes, tudo bonitinho, só não é necessário, tá, gente? Por Cristo. Deixa eu ver aqui, vocês estão morrendo de rir aqui. A Brenda, isso é muito sério, gente, é sério mesmo. Eu falo assim, nas minhas gaiatices, mas é muito sério, tá? E eu tô falando aqui no contexto de grávida, mas isso serve pra toda mulherada, tá? A Brenda, elas reclamam demais do pobre do meu alicate. Mas faz isso pra ajudar, né? Ou então você pode, se ela não quiser levar o seu pra molar, porque a minha manicure é a mesma de... Tipo assim, a minha manicure... Aqui em Arapiraca é a mesma que eu faço unha desde quando eu cheguei aqui. 7 anos é a mesma pessoa. Quando eu tava em Minas, era a mesma manicure do tempo que eu cheguei em Minas. Esses 8 anos foi a mesma manicure. Então a gente já tinha, tipo, é quase uma psicóloga, né? Manicure já vira uma amiga íntima. E aí elas não se importavam, levavam mesmo, a gente identificava o alicate, então era bem de boa. Mas você pode perguntar, né? Onde é que você amola o seu alicate? Aí você leva no mesmo cara, porque geralmente elas têm uns caras que são bons pra amolar, né? Porque tem cara que vai amolar que come o seu alicate todo. Mas aí pronto, aí vai durar 1000 anos, bem de boa, tá? Deixa eu ver aqui o David. As manicures tem muitas clientes, nem toda hora elas vão fazer a esterilização correta, exatamente, tá? A Priscila, nem tira a cutícula mais. Ótimo, né? O ideal, assim, é que se deixe mesmo, é o mais saudável, o mais adequado. Mas quem gosta de fazer e tirar, tem que ter esses cuidados. E grávida, muito mais, tá? Então, resumindo, eu tava falando de um em gel, eu já entrei em outro assunto aí de onicomiose, mas lembrar que o acrilato é um grande alérgeno, lembrar que não é porque você não teve alergia que você não pode ter, e lembrar que todos os traumas que podem causar na unha e o risco de infecções. Então, não é o momento que a gente quer caçar nenhuma infecção, para não ter que tratar, porque já é ruim ter que tratar durante a gravidez. Imagina uma coisa que a gente poderia evitar, tá? Vamos para o outro item, tatuagem, e aí tatuagem e micropigmentação de sobrancelha, tá? Porque micropigmentação de sobrancelha é uma tatuagem também. Pode ou não pode fazer na gravidez? E aí eu digo, não pode. Pelo quê? Pelo mesmo motivo, praticamente, da unha em gel. Pelo risco de alergias, né, que podem ter, e aí eu não quero, quanto menos risco de alergia eu puder ter numa grávida, melhor. E pela questão do risco de infecções, a gente não sabe lá, né? Às vezes o profissional fala que tá tudo estéril, que é tudo descartável, mas será que é mesmo? E aí justamente isso, porque se fosse só um risco seu, de contaminação sua, tudo bem, né? Mas você tem uma outra pessoa ali que depende de você, que não tem nada a ver, né? Não tem culpa nenhuma. Então, justamente por esse risco, não recomendo fazer. E é uma coisa completamente assim, que dá pra esperar, né? Deixa eu fazer a tatuagem depois, né? Você já pensou, tem uma infecção lá, aí vai ter que tomar antibiótico, aí fica naquele medo. É uma coisa que não é fundamental, não é, tipo, extremamente necessária. E no caso da sobrancelha, hoje tem tantas técnicas que você pode fazer tem sombras pra sobrancelha, tem lápis muito fininhos pra você poder fazer com maquiagem mesmo, né? Com camuflagem. Então é uma coisa que com certeza eu peço, aguarde, porque não é fundamental. Mesmo que esteja afetando a autoestima, mas é uma coisa que dá tranquilamente para fazer muito bem com maquiagem, tá? Aí a Brenda aqui já tá resumindo. Não pode, eu não libero. Não libero por causa desses riscos. Eu acho que quanto mais risco tem, menos eu libero. E não tem estudo também, então não dá. E tem aquela questão, nem só da questão do estudo, é a questão do profissional. Será que o profissional vai ter aquela boa índole de estar usando realmente tudo descartável, entende? Beleza, vamos para outra dúvida. Doutora, posso clarear os pelos, dourar pelo, fazer banho de lua, tá? Geralmente o banho de lua, né, ele é feito com os produtos que tem o quê? Água oxigenada. E aí, o que acontece? Não tem nenhum estudo com relação se a água oxigenada vai ter problema ali de absorção pela pele. A gente sabe que o risco é muito pequeno, né, de ter alguma absorção ali transcutânea. Mas não tem estudo, né, gente? Então é aquela mesma coisa. Como não tem estudo, e é uma coisa que dá pra poder também, que não é fundamental, que não é uma coisa que, enfim, que vai abalar, tipo, igual a história lá dos cabelos brancos, né? Então, também, o melhor é não fazer.
E aí, se for fazer depilação, qual é a melhor forma de depilar? Usar lâmina ou cera mesmo. Porque os cremes depilatórios têm também componentes químicos que podem causar alergias e a gente também não tem muita segurança na questão das substâncias, se podem ou não ser usados em grávidas. Inclusive, isso está no livro que eu postei hoje mais cedo, da Gisele Martins, Cosméticos Capilares. Ela fala, é um livro até que eu indico, depois eu vou postar para vocês. Eu acho um livro assim super didático. E ela fala, tem um capítulo sobre cosméticos na gravidez, que foi um dos que eu me baseei para dar aula de vocês hoje, tá? Essa aula, a live de hoje. Então, creme depilatório, melhor evitar, apesar que a gente sabe que a absorção seria muito pequena. Mas aí, se for usar depilação a laser, não tem estudo nenhum, então por isso que a gente não libera. Aumentando, eu já libero tranquilamente, mas grávida não. A depilação a laser, tá? Então, melhor tirar com pinça, com lâmina, com cera, com linha, né? Quem já fez depilação na linha? É ótimo, né? A lágrima escorre. Mas é bom mesmo, eu faço a sobrancelha com linha. Hoje eu tô até meio acostumada já. Mas que no início a pessoa pensa que vai pagar todos os pecados da vida. Então é isso, gente. Acho que a gente falou de tudo. Tem mais alguma coisa aqui que vocês gostariam de perguntar? Que grávida? Acho que a gente... Foi um popurrí aí de perguntas que grávida faz, bem intenso. E aí... daí a importância, assim, eu espero que essa live tenha ajudado vocês a poder tomar melhor essa decisão, né? De libero ou não libero. Vocês agora entendem que não precisa ser 8 ou 80, não precisa proibir tudo, nem precisa também, não pode também liberar tudo. Tem que pesar sempre o risco, benefício daquilo ali, empatia, ver o momento da paciente e compartilhar a decisão, né? Essa decisão vai ser tomada, não é você que vai liberar, eu te libero, pode fazer sem medo. É isso que a gente tem em literatura. Você está disposta, está te incomodando muito, então essa decisão tem que ser compartilhada com a paciente e também com o obstetra, né? E aí, a partir daí, ela vai tomar a decisão dela. Deixa eu ver aqui a Priscila. Toxina botulínica, aumentando? Pode? Pode, Priscila. Todos os procedimentos estéticos, aí, vamos lá, preenchimento, bioestimulador, toxina já podem ser feitos amamentando, tá? Eu fui uma vez num workshop da Adriana Schmidt, que é muito bom, por sinal. Vocês, né, fica com uma indicação também de workshop de procedimentos, para quem gosta de procedimento estético. Apesar que eu sou super aqui da dermatoclínica, e eu falo pra vocês, né, da dermato além da estética, mas o workshop dela é muito bom. E ela usou uma frase que eu até lembro até hoje, ela dizendo assim, a grávida tá lá na maternidade, ganhou neném agora, eu tô indo lá com uma ampola de botox pra fazer nela. Faço lá na maternidade mesmo, não faço grávida, porque não tem estudo em grávida, a gente não faz nada em grávida, faz o mínimo de coisa possível em grávida. Mas amamentando eu faço tranquilamente, porque a gente já tem isso aí bem respaldado, que não tem problema algum fazer. Tá certo? Eu não faço no primeiro mês, porque eu digo que no primeiro mês a mulher, coitada, não consegue nem sair de casa, né? Quer dizer, se ela conseguir, né? Às vezes tem uma rede de apoio muito boa, mas eu digo que até os primeiros 40 dias, quem é mãe aqui sabe, a gente pensa assim, que loucura é essa? Porque eu pensei, gente, pelo amor de Deus, eu acho que eu não vou conseguir voltar a atender. Mas na minha vida eu vou ter que viver para esta criatura aqui. Os primeiros 40 dias eu digo que é hardcore mesmo, é punk. Mas geralmente depois, quando a vida vai se alinhando mais, geralmente as mulheres já vêm para fazer os seus procedimentos e aí pode ser feito, tá bom? E até esses outros procedimentos, tirando o alisamento, né, que aí a mulher amamentando pelo aquele risco, né, que a gente sabe de absorção na corrente sanguínea, de alergia, o risco de câncer, e que aí não é liberado mesmo, mas aí as tinturas já ficam mais tranquilas, né? O bebê já tá formado. Então, eu pintei meu cabelo depois que meu bebê nasceu, fiz luzes, depois de, eu tava mais ou menos, tava com uns 4 meses, fiz aquele ombre hair, primeiro, eu nem pegava da raiz, tintura tranquila, bebê já estava fora da barriga, então já fica mais tranquilo, a amamentação. Deixa eu dar uma dica para vocês aqui, depois eu vou botar num post também essa dica, mas já vou dar spoiler. Na amamentação a gente fica muito em dúvida também, né, no que vai falar, do que pode dar para a mulher que está amamentando, de medicação, pode ou não pode. Tem um site chamado E-lactância, esse eu vou até digitar aqui para vocês no comentário. Lactância. Gente, depois que eu aprendi esse site, eu vi que ele já me salvou várias vezes. Porque eu uso ele demais. E-lactância.
Lá você coloca, nesse site, tem lá pra você colocar o nome da substância. Você bota lá, por exemplo, paracetamol. Aí aparece, o risco é baixo, alto, né? Risco baixo, médio, alto. E aí é bem legal. Tanto pra você divulgar, né? Então, nas redes sociais, eu fiz até um post. Eu tenho um dermatomãe no meu perfil pessoal, né? Que eu falo de dicas de maternidade. E aí eu dei essa dica, né? Desse E-lactância. Porque aí às vezes a grávida fica, ai, mas será que eu posso tomar mesmo esse remédio que o doutor passou? E até pra gente mesmo, aí vai prescrever, eu tô amamentando, posso usar esse remédio? Será que eu posso passar esse antibiótico pra ela? Bota lá no E-lactância, entra lá no site, que já aparece, e aí fica bem de boa, tá? Deixa eu ver aqui a Priscila. E os peelings amamentando, algum proibido? Não, Priscila, eu vou te falar por quê. Qual o grande problema, por exemplo, do ácido retinóico? Que a gente não pode usar na gravidez. Pelo quê? Pela questão dos retinoides e malformação fetal. Depois que o bebê saiu da barriga, tá formado, gente. Vai ter que mais malformação. Inclusive, por exemplo, para bebês com ictiose, é usado tratamento com retinoide, entendeu? Então, não vejo problema nenhum, sinceramente, em fazer peeling de ácido retinóico, fazer microagulhamento depois do ácido retinóico, de prescrever ácido retinóico para a mulher que tá amamentando. Porque não vai ter risco pro bebê. O bebê já tá formado, tá fora da barriga, não tem problema nenhum, entendeu? O raciocínio é esse, até porque a gente, como eu falei, tem algumas doenças que podem ser utilizadas retinoides. E imagina, a absorção é muito pequena, né? E por que a gente não usa em grávida? Porque a gente não sabe o nível de absorção, a gente sabe que pode causar malformação na questão do oral, né? Como, por exemplo, isotretinoína, acetretina. E a gente não sabe o tanto que pode absorver pela pele, então a gente não usa na gravidez. Mas amamentando, não tem problema nenhum, tá? E esse é o meu raciocínio, que eu uso sempre para poder fazer aí qualquer procedimento, no caso de peeling, na questão da amamentação. Eu digo que a amamentação é bem mais tranquilo, justamente por isso, né? Porque o bebê já tá formado, já tá fora da barriga. Certo, gente? Então é isso. Terminamos a live de hoje. Eu acompanho ainda aí a semana, que eu vou falar ainda algumas coisas sobre gravidez, porque semana passada eu fiquei devendo, porque vocês sabem que eu fiquei muito triste com a morte da minha cachorrinha. E desde, na verdade, terça-feira, que a live, quem assistiu a live da semana passada, viu que eu já tava com uma energia não muito legal, assim, já não tava tão vibrante, porque eu já tava triste com algumas coisas. Enfim, depois culminou aí com a morte da minha cachorrinha, que tinha 14 anos, e que pra quem tem cachorro, quem pai sabe que é igual filho. E aí eu fiquei devendo, eu ia fazer um post sobre essa live de hoje, aí foi bom que eu acabei fazendo a live, e vai ter outros assuntos. E aí lembrando pra quem tá chegando aqui no perfil, e lembrando pra quem já está aqui no perfil há algum tempo, que quem tá no Close Friends, sexta-feira tem ambulatório virtual, tá? E eu já estou separando os casos da semana, e essa semana vai ter uns casos tops, tá, gente? Então não percam, porque no Close Friends é 24 horas, tá, gente? Se vocês perderem, é tipo novela, perdeu o capítulo da novela, acabou-se, não tem como eu postar de novo. Então, lembre que sexta-feira eu posto os casos pra gente discutir, no sábado eu discuto os casos, e tem uns casos tops mesmo pra essa semana, tá certo, gente? Obrigada, minha gente, pelos sentimentos. É isso aí. Eu ainda tô muito triste, porque eu digo, olha aqui, eu tava olhando aqui, tem uma fotinho dela aqui bem na minha frente, eu ainda fico... Nem caiu a ficha pra dizer a verdade, sabe? Mas quando eu olho, eu ainda fico imaginando que ela vai entrar. Mas enfim, ela tava muito velhinha e teve uma boa vida, né? O que eu pude fazer por ela, eu fiz, e foi uma grande companheira, porque me acompanhou em muitas histórias da minha vida. Mas enfim, é isso, gente. Olha, fiquem com Deus, boa semana. E acompanhe aí durante a semana, que vai ter muita coisa legal ainda pra vocês sobre grávidas, tá? Eu quero vocês craques e experts nesse tema e seguros pra tratar todas as gravidinhas, tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus.